Bom dia, está começando Calvinamente. Nosso episódio hoje é um episódio especial, um episódio que estamos comemorando o 100º episódio. E como é uma data especial para o nosso podcast, nada mais faz sentido, né, se a gente também não tivesse um convidado especial. É isso aí. Né? Vem um pouquinho mais para cá, para a gente ficar no enquadramento da câmera junto. Ah lá, agora sim, ó. Que coisa linda. Começando mais um Calvinamente Podcast, um episódio, como o pastor disse, especial. Estamos aqui com o mais especial que tem. Não? Muito bem-vindo, Marquinhos, nosso presbítero. Obrigado. Marcos Prisco, muito legal ter você aqui mais uma vez na nossa mesa. Eu que agradeço, para mim é uma honra muito grande. Ô, Marcos, você sabe que o primeiro episódio a gente teve gravando aqui foi uma introdução. O segundo episódio foi com o seu Moisés, que hoje não poderia estar fazendo parte aqui, e você foi logo em seguida. Então é um momento todo especial nesse sentido, de ter a tua presença aqui com a gente. Como eu estava dizendo, antes de ser interrompido aqui, puxado, arrastado, desculpa aí. É uma alegria para a gente receber. E quando a gente falou do tema, quando a gente esteve conversando do tema, a proposta foi falar um pouco a respeito do cisma da igreja, e no meio da semana a gente falando disso, e agora a gente teve essa notícia, né, do pontífice, falecimento do Papa Francisco, e a gente vê que de alguma forma isso também acaba sendo uma providência de Deus, porque vai ser um assunto evidência, algo que vai trazer de alguma forma benefício para a igreja, ter informação a respeito da história, de como se deu, como que iniciou a igreja cristã, e ela veio a se tornar a igreja católica, enfim, depois os dogmas que a gente entende, né, que acabou assim se desviando daquilo que a gente crê como a única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Mas eu queria passar a palavra para você, dar as boas-vindas também para o pessoal que está nos acompanhando, e a gente continua depois. E antes de você falar as boas-vindas, eu acho que esse assunto pertinente do que aconteceu, né? Chega a ser uma calamidade, mas a gente fica muito triste, é um ser humano que faleceu, né? E a gente tem que orar por todas as almas, né? Claro. Para que vão para o céu. Mas, e aí, vindo nessa linha, a gente entende que a partir de agora vai ser importante para todas as religiões, para todas as igrejas, porque é uma troca de poder religioso ali, né? Então, tudo pode acontecer nesse momento. A gente pode discutir um pouquinho sobre isso, né? Se você puder dar uma opinião e talvez uma aula para nós aí. Não, na verdade, né? Eu sempre gostei muito de história, né? Desde na escola eu gostava bastante de história e sempre me interessei por esses assuntos. Eu estudei a minha vida quase que toda num colégio católico, né? Participava de missas, eu tinha aula de religião, eu tinha muito contato com a Bíblia católica, né? E sempre foi um assunto que me interessou. Meu pai e minha mãe, eles deram uma enciclopédia Barça pra gente em 71, para mim e pra Cláudia, né? E aí nessa enciclopédia vinha um exemplar da Bíblia católica, um exemplar da Barça, e eu tenho ela, tá lá em casa, né? Tava com meu pai e conversando sobre isso, eu falei com o pastor Robson, né? Eu tenho um livro que fala um pouco sobre a história, né, da igreja e quando ocorreu essa separação, e principalmente ele nesse livro do pastor Hernandes, ele fala sobre o papado e o dogma de Maria, né? Mas aí ele vem historicamente contando. E isso me interessou, e já faz um bom tempo que eu tenho esse livro, e eu conversei com o pastor Robson de passar isso para os adolescentes. Foi. Né? E aí a gente falou isso faz 15 dias, né? Então, para mim é um assunto que interessa muito, porque eu gosto de história, né? E quando a gente conhece a história, a gente vê como que as coisas vão surgindo principalmente na história da igreja, né? E aí esse cisma que aconteceu, essa separação. Então, para mim é um assunto que interessou bastante. Então, por isso que eu... E é importante a gente entender, né, como nós,
protestantes de uma denominação histórica, a gente tem esse vínculo com a reforma protestante, né, de fato, como ela aconteceu, com seus representantes, né, Lutero, Calvino, e na nossa maneira de enxergar, a gente não desconsidera todo o processo histórico de como Deus conduziu na história a igreja, que é uma igreja do Senhor, né? Então a gente tem lá a igreja primitiva, e depois essa igreja primitiva, ela então segue. E aí, se você puder falar para a gente assim, como que se dá, né, essa mudança daquilo que a gente tem lá da igreja primitiva em Atos, né, no relato bíblico, daquele momento lá da vida dos apóstolos, até ela chegar, até ela se tornar igreja católica. Como que se dá isso? Uma coisa importante que você falou, que eu acredito muito nisso, né, é na providência de Deus, também na soberania de Deus dentro da história, né, e principalmente dentro da história da igreja. Então, tudo que aconteceu ali dentro dos decretos de Deus na história. No início, no primeiro século, né, quando a igreja começa a se expandir e dispersar, né, muita gente foi se convertendo. E era muito comum, desde o tempo de Jesus, no ministério de Jesus, funcionários públicos eram convertidos, né? Tinha oficiais do exército que também eram convertidos, e tinha vários familiares desses, né? E aí, até o ano 300 não existia denominação, né? No começo, lá em Atos, no livro de Atos, a gente vê que pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia, né? Até então eles eram do caminho. Sim. Né? E continuou assim como cristão. Até interessante que tem alguns historiadores que dizem que o cristianismo não sabe se foi dado pelos próprios cristãos, como, né, igual nós temos calvinismo, né? Ou pelos romanos que para diminuir, talvez. Exatamente, assim, exatamente. Para uma conotação. Isso, bem negativa. Isso, né? Então, ficou como cristãos, né? E o cristianismo que foi crescendo até o século IV. No início do século IV, quando Constantino, o imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo. Ele aceita o evangelho de Jesus. Talvez, até pesquisando, a super interessante, ela fala que pode ser que ele tenha se convertido por influência de familiares dele, que já eram cristãos, né? E ele fica tão empolgado com isso que ele torna o cristianismo a religião oficial do Império de Roma, né? E ele foi tão empolgante para ele que ele decretou isso, né? É a religião oficial. E ele, não bastava ele decretar, ele tinha que formalizar isso, né? E aí ele convoca o Concílio de Nicéia para estabelecer. Só para eu entender, o que era o Concílio de Nicéia? Era um grupo de pessoas? Eram vários bispos, né? Que eram chamados da África, da Ásia, da Europa, para formalizar essa... E eles já eram cristãos, não? Eles eram bispos, né? Que começa no ano 300 tal, e aí vem surgindo bispos de várias religiões. O bispo é o pastor, vamos pensar assim. Então, aquele pastor da cidade. E o pastor sempre tinha essa conotação de ser o pastor da cidade. Isso. Então, pegava-se as principais cidades e nesse concílio reuniu, né, os principais pastores, ou os bispos. Isso, os bispos ou pastores, né? E aí, o interessante é assim, a igreja primitiva, ela foi perseguida desde, né, da morte de Cristo até o ano 300, ela era uma igreja perseguida e tiveram vários mártires, né? Muita gente morreu por professar a sua fé em Cristo e não tinha medo de morrer, né?
E com essa conversão, vamos dizer assim, né, de Constantino, a igreja passa de perseguida a perseguidora. Porque é interessante o seguinte, que o imperador, ele era como um deus, e tinha até o culto Ao imperador. ao imperador, e todos eram obrigados a participar desse culto. E aí quem não fosse, sofreria as represálias por causa disso. E a outra situação, por exemplo, tinha um sindicato, né, vamos dizer assim, que chama as guildas de negócio. Então, para você conseguir fazer negócios, você tinha que participar desse sindicato, contribuindo e também participar de todas as reuniões, e essas guildas de negócio faziam tudo aquilo que o império determinava, inclusive a adoração ao imperador. Com a conversão de Constantino, ele interrompe a perseguição aos cristãos e determina que agora o cristianismo é a religião oficial. O que acontece? As pessoas começam a se converter por conveniência, né? E aqueles que não queriam ser passaram a ser perseguidos, né? Então, historicamente, né, o Concílio de Nicéia se reuniu em 325, numa cidade da Turquia, e ali eles, né, reuniram e ficou estabelecido que os bispos do Oriente, que era da África e da Ásia, teriam jurisdição sobre aquela área, e o bispo de Roma sobre Roma, né, que no caso era Constantino. Foi mais ou menos assim que deu início, né, e esse concílio ele contribuiu para a organização da Igreja Católica Apostólica Romana. É interessante que o nome, né, Igreja Católica Apostólica Romana, igreja, né? Igreja é um corpo de Cristo. A gente entende como uma assembleia, igual a definição que a gente tem, a assembleia de pessoas, isso, né? Né? Soberanamente isso, que são chamadas mesmo, que são, né? Vamos dizer assim, a igreja invisível. Porque se você não se reúne com o intuito, né, de adorar a Deus, né? E também, se Cristo não for o centro, ele passa a ser um simples ajuntamento, uma reunião qualquer. Antes do cristianismo era até a ideia, né? A igresia era uma reunião de pessoas, isso, né? E depois isso se torna a igreja como algo com um propósito mais específico, que é a reunião em torno de um culto, né? E nenhuma igreja, nem a católica, nem a presbiteriana, nenhuma igreja pode arrogar para si de ser a igreja, né? A única igreja, a igreja onde se encontra a salvação. Nenhuma igreja pode arrogar sobre si. O nome apostólica é que vem daquilo que a doutrina dos apóstolos, né? Então, a gente vê ali no livro dos Atos que perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, ela dizia basicamente sobre as obras de Cristo, o evangelho de Cristo, né? A nossa responsabilidade como seguidor de Cristo, né? Entre outras coisas, a doutrina dos apóstolos dizia isso. No decorrer da história, a partir de Constantino, algumas coisas foram se desviando da doutrina dos apóstolos, né? Mas ela continua sendo a Igreja Católica Apostólica, né? Católica significa universal, né? Tanto é que no credo nosso, creio na Igreja Universal. Lá na Católica é a Igreja Católica. Seria um sinônimo, né? Sinônimo, exatamente. Uma catolicidade universal. É um sinônimo universal, né? Então, se ela... E aí vem aqui, a apostólica romana parece que é um contrassenso. Se ela é apostólica, ela não pode ser romana só. E se ela é romana, ela não pode ser apostólica, né? Então, o pastor Hernandes, ele fala um pouco sobre isso no livro dele, né? Do nome da igreja. Então, assim, essas coisas foram introduzidas a partir do Concílio de Nicéia, né? Interessante, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, porque é um contrassenso. Embora o Império ele dominasse naquele contexto uma grande área, havia locais que o Império Romano não era geograficamente dominadora. Não. Então, se a igreja estava sendo uma igreja universal ou católica, ela não poderia ser romana apenas, né? Não poderia.
Pode falar. Não, pode falar. Mas você falou, Não, é uma contradição ali, né? contradição. Isso, é uma contradição a nomenclatura, né? Mas isso, ela foi se expandindo no decorrer da história, com alguns papas que foram introduzindo algumas coisas, né? E a infalibilidade papal que foi introduzida no início, e depois ela foi, regulamentado no Primeiro Vaticano, em 1870. Ah, tá. Então, essa infalibilidade, né, papal, ela vai mais agora recente. 1870 então, ela foi regulamentada, mas ela já existia na prática. Na prática, tá. Então a gente pode pensar que teve um aspecto positivo, vamos pensar ali em Constantino, né, no Concílio de Nicéia, dos cristãos não serem perseguidos. Mas teve uma questão é interessante porque quando a gente pensa nos aspectos positivos, imagina um grande líder, ele se converte, isso para a gente traz uma alegria logo de cara, né? Então a conversão de Constantino traz essa alegria. Sim. Mas, por outro lado, alguns prejuízos acontecem, né? Então, o grande prejuízo que eu vejo que aconteceu na igreja foi a entrada do paganismo dentro da igreja. Porque o que acontece? Se a pessoa ela é forçada a acreditar no evangelho, a se converter ao cristianismo, então, por uma questão de sobrevivência ou conveniência, ela vai aceitar e fala que é cristã. Então, ela é um cristão nominal, vamos dizer assim. Só que ela traz aquelas coisas que ela vem de culturas pagãs. Crenças, né? Outras crenças. E isso foi sendo introduzido na igreja, né? Então, esse foi o grande prejuízo. Então, traz um benefício. Isso, um benefício. A igreja passa a ser vista com outros olhos pelo Estado, né? Ela é regulamentada mesmo. Aí ela tem, inclusive, benefícios fiscais. A partir dali já começou, né? Mas é interessante que Constantino, os historiadores dizem que eles não sabem se ele queria unir a igreja ao Estado ou o Estado à igreja, porque parece que é a mesma coisa, mas não é. Né? Então, qual que era a conveniência disso? Então, na verdade, alguns chegam à conclusão que o intuito era domínio sobre tudo. Né? Existe alguns símbolos da Igreja Católica, né? E um desses símbolos é a tiara papal. Ela não é usada mais. O último papa que usou a tiara papal foi acho que foi o Papa Paulo VI, se eu não me engano. Foi o último. A tiara papal é uma coroa, né? Com pedras preciosas e muito pesada, e ela tem 3 camadas que representam esse poderio da Igreja Católica sobre o poderio universal, né? O domínio universal, e sobre todas as religiões, né? Então, tem esse simbolismo que vem, né, crescendo com o passar dos anos, né? E essa ideia de papa, né, porque a gente sabe que vem, então, do domínio do bispo da região, no caso, o Império Romano, na cidade de Roma havia o bispo. E esse bispo dessa cidade, ele passa a ser, então, considerado o papa, ou aquele principal representante do próprio apóstolo, né? Isso já desde o início, ou não? Isso demorou um tempo? Não, demorou um tempo, foi com alguns dogmas, algumas doutrinas da Igreja Católica foram introduzidas no passar dos anos, né? E é interessante isso, porque teve 1300, final dos anos 1300, começo de 1400, a Igreja Católica chegou a ter 3 papas. Porque o que acontece? Os papas da França, e tinha o Papa de Roma, França, e o outro não me lembro qual que era o país. Eles
queriam rogar para si, né? Eles achavam que o Papa que estava naquela época não representava a igreja, né? Então eles rogaram para si, e aí houve uma reunião para definir? E tiraram o Papa da época. Eu não me lembro bem os nomes agora, mas eu lembro que foi entre 1375, mais ou menos, até 1425. E esse Papa que foi deposto, ele não aceitou. No fim, ficaram 3 papas. Então foi um período aí de vários anos, décadas, em que a Igreja Católica teve 3 papas por causa dessa briga de poder, né? Então, porque o que acontecia? O Papa de Roma, ele dizia que se a Roma foi uma questão lógica, né, vamos dizer assim, se Roma era a rainha das cidades, né, e o Papa é o príncipe, né, dos bispos, então junta as duas coisas e ele passa a ser universal, e os outros papas, bispos não concordaram com isso. Não teria como, logicamente, você ter um domínio dividido, né? Vamos pensar assim. Teve um papa, um imperador, né, Gregório, se eu não me engano era Gregório, que falou que ele não queria ser papa, porque para ele, olha só, para ele estaria pavimentando o caminho do anticristo, vamos dizer assim, né? Então ele não aceitou essa questão, né? Então tem várias coisas que aconteceram na história que contribuíram para algumas doutrinas, né, sobre o papado. Por exemplo, a Igreja Católica entende que Pedro foi o primeiro papa, né? E se nós formos analisar pela Bíblia, a gente vai ver que isso não é o correto, né? Isso não aconteceu. Primeiro porque Jesus disse que ninguém podia rogar para si a primazia sobre os demais, né? Então tem até uma discussão entre 2 discípulos ali, quem era o maior entre eles, né? Então Jesus falou que quem quer ser maior tem que ser o menor. Então existe isso. A outra questão é que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele cita 26 pessoas de Roma que são pessoas influentes ali no cristianismo. Pedro não é citado, né? E tem vários outros textos que o próprio Pedro... em Atos, né, que a liderança, de certa forma, da igreja, naquele contexto da igreja primitiva, ela estava sob a liderança ali, de certa maneira, de Tiago. Né? Sim, de Tiago, exatamente. Tiago que conduziu o concílio. Pedro não, por exemplo, não foi Pedro que indicou o substituto de Estevão. Entendeu? Então tem vários textos bíblicos que contrapõem a essa afirmação de que Pedro foi. Os 3 papas ao mesmo tempo mas foram trocando ali entre os 3, ainda trocavam os 3. Então, de Urbano para Inocêncio, Urbano VI para Inocêncio VII, aí em outra região, isso aí foi em Roma, e depois em Avignon, era Clemente VII para o Bento XIII, e depois em Pisa, era o Alexandre V para o João 23. Foi isso aí. Então, teve vários contextos, cá, né? E aí foram os 3 ao mesmo tempo. Então foram 6, 3 e 3, entendeu? E foram trocando ali. Cara, olha isso. E esse aí foi em Pisa, épocas, né? De ter 2 papas. Mesmo? Mas de 1900 para cá, que a gente acompanha um pouco mais que a nossa geração. Desde aqui. quando? Da tua geração de 1900? Minha geração de 1985, só para deixar claro aí. Esse ano é 40. Mas é mais ou menos isso, né? Mas é interessante a gente pensar, porque o senso comum leva a gente a entender realmente que Pedro teve essa proeminência, né? E que todos os apóstolos tiveram, né? Porque, de fato, a doutrina parte dos apóstolos, né? A Bíblia fala que o ensino veio por meio dos apóstolos e profetas. A igreja foi estabelecida em cima dessas doutrinas. Sim. Mas o que a gente vê
no aspecto de igreja, né, de instituição, assim, lá na igreja primitiva a gente tem a figura de Tiago, né, e ele que dá ali o aval, ele que acaba ele que resolvendo. dirige aquela primeira assembleia ali, né? Que alguns vão apontar como o primeiro concílio da igreja, né? Exatamente. E Paulo, até dos textos eu separei, porque me parece que o texto básico assim que os católicos têm para afirmar que Pedro tem esse papel, né, de ser, então, a partir dele, os papas acabam sendo representantes do próprio Pedro, né? Acho que essa é a ideia no catolicismo. Eles voltam lá para Mateus 16, naquela afirmação lá, Mateus 16, 18, né? Que Jesus, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eles entendem que Jesus está falando que Pedro seria, então, essa pedra fundamental, né? É interessante pelo seguinte, uma coisa eu aprendi, que para a gente interpretar a Bíblia, a gente tem que ter um tripé, né? Que é o original, né? Você comparar com outros textos e o contexto. Né? Então, aí a gente vê a questão do original. Porque quando eu falo assim, tu és Pedro, ele está usando Petra, né? Que é pedregulho, pedrinha pequena, né? E sobre esta pedra, Petra. Né? Aí é uma rocha, isso, né? Uma rocha, né? Então a rocha vamos dizer assim, a gente interpreta como afirmação. Mas os outros textos você vai comparando que quem é a rocha é Jesus. Sim. O Jesus é o fundamento da igreja. Justamente, porque um pouco antes a conversa gira em torno de afirmação de quem dizem que eu sou. Que eu sou, exatamente. Aí alguns vão falar que tal, enfim, é um profeta. E vocês, quem vocês dizem? Aí Pedro diz, o Senhor é o Filho de Deus. Isso. E aí Jesus fala... Que não foi carne nem sangue que revelou, mas Pai, né? E aí ele vem, então, fala o versículo 18. E assim, é tão interessante porque depois, logo em seguida, né, dessa conversa narrativa ali de Mateus, vai mostrar uma conversa entre Jesus e Pedro, em que Pedro... ele vai, de certa maneira, estar reprimindo Jesus ali com o discurso de Jesus. Isso não logo em seguida, aí Jesus fala, Pedro, chamando à parte, começou, né, Pedro chamando Jesus à parte, começou a reprovar, Pedro reprovando Jesus. Isso no mesmo capítulo de Mateus, né? E aí, na seguida, a gente tem compaixão de ti, né, o que Pedro vai dizer, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. E aí Jesus diz para Pedro, né? Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus, e sim dos homens. Então, assim, logo em seguida, né, a narrativa... Então, assim, é muito frágil, né, a gente pensar nisso. Assim, o que torna interessante é as pessoas levarem isso normalmente, né? Como sendo o Papa, o representante de Pedro, lá o primeiro Papa. E as pessoas acreditam piamente nisso, né? Inclusive com relação a Maria. E a gente vê que tanto Maria quanto Pedro são personagens bíblicos e importantíssimos na história da igreja, né? Tiveram seu papel, né? Mas sempre servos do Senhor. Até vou fazer uma ressalva aqui, porque o Felipe começou o podcast falando, né, nessa data, a gente tem que, né, porque muita gente pode estar nos acompanhando. Sim. Então a gente sempre, a gente está conversando assim, mas até nesse sentido de entender e ver que isso se dá por conta dessa tradição que ocorreu na história, mas a gente está falando aqui aquilo que a Bíblia está dizendo, né, com relação à figura do apóstolo Pedro, como tendo esse papel, mas no aspecto bíblico, a gente olhando para a palavra, aquilo que a revelação de Deus nos dá, no sentido de liderança da igreja, né, a gente não tem Pedro nesse papel, que a gente vai ter no começo da igreja, até lá em Atos, é Tiago.
E depois a gente vai ter os pais apostólicos, enfim, segue, né? Pedro, ele é citado até capítulo 9, não sei. Depois dali para frente é Paulo. Né? Sim. Então, e o próprio Pedro escreveu uma carta, duas cartas, né? E ele afirma que Cristo é o fundamento. Ele é a pedra fundamental. É a pedra fundamental, isso. Então, basicamente é isso, né? Nossa, bem lembrado, né? 1 Pedro 2,9, né? Que ele vai falar que vós sois sacerdote real, nação santa. Então, quer dizer, mostrando que é uma doutrina muito importante para nós protestantes, que é o sacerdócio universal. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, e hoje a gente desfruta disso. E o Papa, ele é considerado como o vigário de Cristo, né? O substituto de Cristo aqui na Terra. Então, a Bíblia nos afirma que Cristo está conosco até hoje, até o fim. Está ao nosso lado, né? Então, nós não precisamos de um substituto, né? Nós temos Ele ao nosso lado. Né? Marco, o título do livro, né, que você esteve estudando é o Papado e o Dogma de Maria. Tá. E essas duas coisas, elas acabam caminhando juntas? Assim? Não. Eu anotei aqui, historicamente, como que foram os dogmas, né? Quando eles foram instituídos, né? A gente tem aqui. Eles foram instituídos por diversos papas na história, durante a história. Então, isso foi possível diante da crença da infalibilidade papal, que desde o início existiu, mas só foi consolidada no Concílio de Vaticano em 1870, o primeiro concílio. Então, essa infalibilidade papal é como se dissesse assim, quando o Papa fala, é Deus que fala. Né? Certo. Então, esse é o princípio. Então, diante dessa premissa, vários dogmas foram instituídos na história. Então, em 431, né? 100 anos depois do Concílio de Nicéia, né, um pouco mais que isso, foi instituído o culto a Maria. Então, no ano 431. Então, ali foi dito que Maria, ela passou a ser denominada como Mãe de Deus, Imaculada, Intercessora, Corredentora, Rainha do Céu. Né? Então, Imaculada, como se não tivesse pecado nenhum. Né? Ela nasceu sem pecado. Né? Corredentora, ela participa da nossa salvação, né? Intercessora, ela intercede por nós. Então, tudo aquilo que a Bíblia fala de Cristo, no ano 431, a Igreja Católica passa a colocar. Né? E tem alguma razão deles terem essa crença no aspecto de Maria? Porque, assim, biblicamente a gente... Não, então, esse é o grande problema. A Igreja Católica, né, esses papas que foram iniciando a Igreja, lá a partir do ano 300, eles vão fazendo as doutrinas, tudo uma forma de aumentar o poder da Igreja, né, o poder do Papa. Então, coisas que, assim, o que o Papa fala tem razão. Então, a Igreja Católica, uma das autoridades da Igreja Católica está na tradição. Então, isso foi instituído por essas tradições. Né? E a Bíblia, apesar da Igreja Católica entender que a Bíblia é a Escritura Sagrada, que é a Palavra de Deus, né? Por mais de 1000 anos, a Bíblia ficou meio que fechada, assim. Proibida de ser distribuída. Então, ninguém podia ter a Bíblia a não ser o clero, o alto clero e até a cúpula do Estado. Né? Mas as pessoas mais simples não. Então, por causa disso, as pessoas não tendo acesso à Bíblia, muitas coisas foram introduzidas e aumentando cada vez mais o poder papal, e aí eles vão introduzindo coisas para que aumentasse essa religiosidade do povo. Né? E a gente vê aqui que em 913, somente em 913 foi instituída a canonização dos santos. Né? Começaram a canonizar os santos. Em 1184, né, vem
a Inquisição começa, né? Então muita gente morreu, milhares, né, de cristãos foram mortos pela Inquisição. Em 1216 foi instituída a confissão auricular, você confessar os seus pecados para o padre, né? Em 1190. Qual ano que começa? 1216. Tá, então antes disso Não existia essa questão de confessar, de confessar. Isso. Então, para o padre. Né? Não existia. Então, pela história católica, começou em 1216. A venda de indulgências foi um pouquinho antes, 1190. Né? Você, para pagar os seus pecados, né, você comprava uma indulgência. Então, esse foi a gota d'água ali para Lutero. A questão da indulgência. Né? Da indulgência, né? Em 1215, instituída a doutrina da transubstanciação, que é ali a hóstia, é o corpo mesmo, ela se transforma no corpo de Cristo, né? Em 1566, aí vem a Contra-Reforma, porque a Reforma vem em 1517, em 1566 tem o Concílio de Trento, vem a Contra-Reforma, e aí a igreja começa a mudar algumas coisas, né? Então ela passa a proibir a venda de indulgências a partir dali, né? E outra coisa que surgiu no Concílio de Trento foi a doutrina do purgatório, né? Ah, tá. Surge isso, na Contra-Reforma. Na Contra-Reforma, né? A doutrina do purgatório. E ali também, em 1566, foi introduzida os livros não canônicos. Então, faz sentido, não tinha parado para pensar. A gente tem as indulgências. Sim. As indulgências era a venda, né? Era um documento que a pessoa podia comprar. Certificava que o pecado dele estava pago. Né? E isso era muitas vezes feito mediante a um valor em moeda ou algum favor, né, para a igreja. Tinha um valor pecuniário mesmo. E a pessoa então acabava comprando para ela mesma ou para alguém, né? Essa que era a ideia. Podia comprar para. Então assim, eu tenho um filho, eu quero comprar a entrada dela no céu. Isso. E a pessoa acreditava piamente naquilo, né? Que aquilo era verdade, né? E aí, na Reforma, o Lutero ele mostra que não, que é pela graça. E aí, na Contra-Reforma, eles banem essa questão da indulgência. Só que aí precisava ter alguma coisa, né, para substituir. Então faz sentido, né, o início, a criação do purgatório, isso, que também tem essa ideia. Tem essa ideia. Não é um valor, né, que é pago, mas é um estágio, né, após morte, né? E que são feitas missas para que essa pessoa que está no purgatório, ela possa sair de lá e então entrar no céu. Essa é a ideia. Exato. A questão é que essas missas normalmente são pagas, né? Isso eu não sabia, então... até onde eu sei tem um valor que você precisa ofertar ali. Não sei se necessariamente, né, se é cobrado, estabelecido um valor fixo ou se é ali, você faz uma oferta e aí a missa em favor da pessoa, para que ela, se ela estiver no purgatório, ela possa entrar no céu. A missa do sétimo dia lá, né, que eles fazem. Então interessante a gente ver que tem relação, né? Então, e aí continuou. Em 1854, foi instituído o dogma da Assunção de Maria. Que Maria ressuscitou. Não ressuscitou, não. Ela foi elevada. Ela ressuscitou e foi elevada aos céus. Né? Esse é o dogma da Assunção de Maria. Fala um pouquinho mais no microfone aqui. Tá. Então, todas essas questões, assim, o que a gente precisa entender, né, para aquele que está assistindo a gente, é que a Bíblia não referenda nada disso. Né? Nenhum desses dogmas são referendados pela Bíblia. Né? E o grande prejuízo foi a sociedade que viveu esses 1000 anos, um pouco mais de 1000 anos, de 300 até 1500 e pouco, 1517, mas um pouquinho mais para frente, porque a Bíblia foi traduzida depois e espalhada pela Europa, né? Mas esses 1300 anos, vamos dizer assim, foi um prejuízo enorme
para aquelas pessoas que viveram essa época. Mas Deus, graciosamente, ele atinge o coração de quem quer, da forma que ele quer. Ele atingiu o ladrão na cruz na hora da morte, né? Então, a grande importância da gente ler a Bíblia. A Bíblia, ela traz tudo, né? Tudo aquilo que a gente precisa. E ela é um livro eterno. Ele é atual. Qualquer época tem a sua atualidade, tem a sua... Seu valor, né? Seu valor e a sua importância. É a palavra de Deus, é a revelação de Deus, né? Isso. E até eu creio que, como a gente está comentando, possa parecer, talvez, né, para quem está ouvindo de forma rápida, algo, não sei, para quem não faz parte, né, da vida cristã evangélica, talvez de uma outra linha, ou até católico, né? Então a gente quer dizer que não é desrespeitando de maneira alguma. De maneira nenhuma. É só realmente frisando. Inclusive, uma das coisas, né, que a gente tem na Reforma Protestante, que a ideia principal, inclusive de Lutero, não foi, né? A maneira como a gente entende é que não foi fazer uma separação da igreja. Não. A ideia era reformar, era um retorno, trazer, né, a igreja para a escritura. Escritura, exatamente. Esse era o esforço. Isso não foi possível ali, né? Mas a gente percebe pelos documentos, para aquilo que a gente tem da história. Ele, como um monge agustiniano, ele tinha o desejo, né, de que fosse tratado aqueles erros doutrinários que ele entendia, como a gente está comentando aqui, enxergando que a questão das indulgências era algo que não refletia a palavra de Deus, né? Também algo que acontecia com ele, que era as penitências, ele foi olhando para a palavra de Deus, vendo que Cristo cumpriu, né, todo o propósito, pagou todo o preço, né, para o perdão dos nossos pecados. E nesse sentido que ele procurou, então, reformar a igreja. E acabou-se, então, com esse grande cisma que a gente tem hoje. Mas é sempre importante a gente destacar isso, né? O valor da palavra e o perigo, até para nós como cristãos evangélicos, da gente não se afastar disso, né? Da doutrina da palavra, tendo realmente a palavra de Deus como única regra de fé e prática, porque à medida que a igreja se afasta, né, disso que é o fundamento, que é Cristo, que é a sua palavra, a sua revelação, o perigo é sempre constante de caminhar para saindo fora, né, da verdade e cometendo erros, né, e absurdos. O perigo é muito grande, né? Isso afeta não só a vida da própria pessoa, mas daqueles que estão... A volta da igreja, o né? nosso próximo, né? Todos eles são atingidos por aquilo que a gente... E assim, a gente até comenta, a gente lembra que mesmo a igreja evangélica, a igreja protestante, nessa história, se comparado ao catolicismo, né, na denominação, no sentido de denominação de catolicismo romano, a igreja evangélica que é mais nova, a igreja protestante que é mais recente, né, de 1500 para cá, ela também cometeu erros. Sim. E cometem, né? Em algumas linhas a gente vê muitas coisas assim que a gente poderia também estar conversando e falando várias coisas que... É interessante porque, da mesma forma que a igreja começou sem denominação, lá no céu não vai ter denominação. É verdade. Então, Deus, ele já, assim, ele escolhe as pessoas, ele chama as pessoas, né, de acordo com sua soberana vontade, que é perfeita, e independe eu acho interessante, quando João, a gente vê lá as cartas do Apocalipse, né, as igrejas, 7 igrejas da Ásia, e ali sempre tem, ao vencedor, quando ele termina, darei a coroa da vida. Né? Então, sempre ele termina a carta falando ao vencedor. Isso quer dizer que na igreja tem perdedores. Tem pessoas que estão na igreja, mas não são crentes. Não são realmente convertidas. Elas podem estar até, como diz meu pai, né, convencidas, mas não foram convertidas ainda. Né? Então, se o Espírito Santo não agir, né, então é uma pessoa a mais ali na igreja, mas ainda não se converteu. Isso acontece em todas as denominações. Né? Sim. Então,
Deus vai chamar de todo lugar, né? Que todos aqueles que forem alcançados por essa graça, Exatamente. né? Que é mediante a sua palavra, o seu evangelho de salvação em Cristo Jesus. E é interessante porque existem pontos convergentes da Igreja Católica com a Igreja Reformada, né? Então, a Trindade, né? O senhorio de Cristo, a salvação de Cristo. A gente tem o credo, que é um resumo das nossas bases de fé. Resumo da nossa fé, né? A gente acaba, até algumas pessoas se assustam, né? Vocês Assustam, vão lá exatamente. na nossa igreja, Isso. a gente recita, né, o Isso. credo apostólico, as pessoas falam, mas isso aí é algo católico, e a gente mas não, é bíblico, né? É bíblico, exatamente, é um resumo da nossa fé. Se alguém pergunta o que você crê, Ali é só responde. recitar o credo. Né? Então, existem pontos convergentes, sim, né? Entre as duas igrejas, né? Algumas coisas foram acrescentadas depois. É interessante, é importante a gente frisar isso. Não foi o protestantismo que tirou livros da Bíblia, porque o cânon foi estabelecido ali no primeiro século, né? E aí os 7 livros a mais foram introduzidos em 1566, no Concílio de Trento. Na Contra-Reforma. Na Contra-Reforma. Então, esses livros foram incluídos para... São livros históricos que ajudam tem muito o seu a gente. valor. E tem. Mas tem a questão para eles referendarem o culto aos santos, né? Tá. Então tem algumas... De certa maneira foi para validar aquilo que eles já, por tradição, estavam cultivando na igreja, tiveram que incluir esses livros ali para conseguir justificar isso, né? Mas é interessante a gente falar também com relação a isso, né? De todo esse período antes da reforma, né? A gente tem pessoas piedosas, né, que foram influências para a igreja, inclusive até para a reforma, né? O próprio Santo Agostinho, como, né, os católicos têm, né? Agostinho, que foi ali bispo também da igreja. Francisco de Assis também, né? Sim. Então são vários e outros nomes também a gente conhece, né? Pessoas que foram instrumentos de Deus, né? Foram mesmo. E a gente não despreza isso. De maneira nenhuma, né? E deve haver, assim, todos nós, eu, você, temos parentes, amigos, né? Que são católicos, espíritas, né? E o nosso desejo, e é um desejo natural, é querer que eles sigam a nossa fé. Da mesma forma que o desejo deles é que a gente siga a fé que eles possuem, né? Então, esse desejo, ele deve ser, assim, transformado numa maneira prática de convivência, né, respeitosa, uma convivência, assim, amorosa, e não de conflito, né? Normalmente um cisma, ele traz conflitos. A primeira coisa que acontece é um conflito. Você pode ver um país, aí tem ali um movimento separatista dentro de um país. Aquela criança que brincava com você a vida toda ali, e aí se tornaram adultos, e aí cada um vai para um lado, eles se tornam inimigos por causa dessa separação, né? E aí isso vira um conflito interno dentro da pessoa. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de ter muita sabedoria, né, no falar, e pedir para que Deus nos ajude nessa hora, né? Então, ter palavras sábias, né? Sim. Que realmente reflitam a verdade, com todo respeito e tal. O Brasil é a população de maior número de católicos do mundo, né? Em termos de país, né? Então, por exemplo, tem quase 109 milhões de católicos, segundo o IBGE de 2024. E no mundo todo tem 7 bilhões e 700 milhões de habitantes, 1 bilhão e 300 é de católico, né? E o Brasil é o país que tem mais católicos, são 64%, mais ou menos. Só que, na contabilidade, eles somam tudo. Cristãos, né? Os católicos e os evangélicos.
e aí somam mais de 80% da população brasileira é formada por cristãos. Né? Então, o país é tido como um país cristão. Então, olha a importância de você ter uma boa convivência com essas pessoas. Né? Tem assim, sobre essa relação, né, de convivência, né? Eu vou até assim, porque eu pensei em algo, você citou esse exemplo, né, de duas pessoas que crescem ali, conviveram desde criança e depois chega na idade adulta por conta de uma separação, às vezes ideológica, acaba tornando-se inimigos, né? E isso deve refletir, né, me fez pensar o seguinte, nesse propósito que a gente tem, a maneira como a gente deve lidar com o propósito, de não ser algo no mesmo sentido de querer ter a pessoa para o nosso lado, né, que seria natural. Talvez me veja à mente assim, um time de preferência. Uhum. Às vezes você tem um time de preferência, você vai querer que a pessoa venha para o seu time, né? E na verdade, quando a gente está lidando com esse assunto, eu creio que o propósito deve ser mais nobre, né? A gente não querer que a pessoa esteja no nosso time, na nossa denominação, na nossa igreja, pelo fato simplesmente da denominação em si, mas pela verdade que está sendo apresentada ali, por aquilo que realmente está sendo acreditado naquele lugar, né? Não só por essa inclinação de preferência, né? Isso é muito comum, às vezes a gente fica mesmo, né, empolgado e quer trazer a pessoa para o nosso lado só por essa afinidade. Exato. Eu tenho um livro, se eu não me engano, ele chama Os Cristãos Secretos, uma coisa assim, que são pastores e missionários no Oriente Médio pregando para muçulmanos. E tem uma parte do livro que é interessante, que um desses pastores, ele começa a ter uma amizade com um padre. Até no livro eles usam nomes fictícios para não sofrer perseguição e tal. E esse padre, ele fala, né, que eles estão lá desde o primeiro século, que o evangelho foi espalhando, né? E aí, acho que foi nos anos 700, mais ou menos, começou o islamismo. E aí a igreja cristã lá, que é a igreja católica, que permaneceu ali naquela cidade, ela foi assim, diminuindo. O padre falou, olha, eu tenho 75 famílias, só que no máximo 50 frequentam, e eles só vêm assim, Natal, Páscoa, ou para batizar o filho, ou para fazer o casamento, mas eles não frequentam a igreja. E a minha preocupação é com os jovens, porque os jovens estavam caminhando para o islamismo e aquela parte mais radical. Né? E ele estava preocupado com isso e não sabia o que fazer. E aí ele e o pastor têm essa amizade, né? E esse missionário chega lá, que é um missionário muito conhecido lá, ele era um holandês. E eu não sei se... Ele era chamado como Irmão André, né? Não sei se você já ouviu falar dele. E ele é convidado, inclusive, pelo padre para pregar lá na Igreja Católica. Então eles começam a fazer um trabalho e alguns jovens começam a se converter. Mas eu achei interessante isso. Eles se uniram em prol do Evangelho, da pregação do Evangelho. E o padre reclamava, ele falava assim, interessante que vocês protestantes vêm aqui, tiram os nossos da nossa igreja, só que eles não vão nem para a igreja de vocês, eles vão para as outras igrejas evangélicas, que não são protestantes, são as pentecostais. Então, eles se unem mais por essa questão de pregar o Evangelho, que existe salvação em Cristo Jesus. Então, essa relação chamou muita atenção. Conseguir passar pelas não existia, né, ali uma disputa, né, entre doutrinas, dogmas, essas coisas. Eu não sei como que é a Igreja Católica lá, se é como é aqui no Brasil, né?
Mas a preocupação desse padre foi assim, uma coisa que me chamou a atenção, e ele e o pastor presbiteriano e esse missionário, que não é de nenhuma denominação, eles se uniram para pregar o evangelho ali e salvar vidas ali no Oriente Médio, né? Então, eu acho que essa deve ser a nossa busca, né? Nós temos as linhas de convergência, mas o principal é: quem é o Salvador? É Jesus, né? E é isso que a gente tem que lutar. E eu acho que essa deve ser a nossa maneira de lidar com as pessoas de outras religiões, né? E principalmente aqui que a gente está tratando sobre a história da igreja cristã, e a católica e a reformada, mas a gente tem que buscar essa questão principal, que é a salvação em Cristo. E é interessante nesse momento a gente pensar nisso, né? Até para conseguir entender os desafios que a igreja enfrenta hoje, que de alguma maneira a gente acaba tendo alguns inimigos em comum, né? E no caso a gente poder aproveitar também desses pontos de convergência é algo interessante para vencer, né, os desafios do secularismo, né, que a gente... Sim. Mas você comentou até algo interessante, você fez, né, essa separação da igreja, né, como a igreja é nessa localidade, seria igual à igreja no Brasil, a igreja católica, se o catolicismo desse lugar seria igual ao catolicismo no Brasil. É interessante a gente pensar porque, de fato, o catolicismo no Brasil, o que me parece, também acabou assimilando muito sincretismo, né? Outras... a gente vê um pouco disso, até em relação à própria doutrina católica. O catolicismo prático, né, no Brasil, ele também tem um monte de influência de outras religiões, né, de outras matrizes que não é necessariamente cristãs, né? E às vezes entra em choque com a própria doutrina católica. Eu conheço pessoas que dizem que são católicas e espíritas ao mesmo tempo. E não tá como, né? Sim. É porque são muito diferentes o entendimento. E a gente vê que isso deve ser um desafio também para o catolicismo, né? Ou para essa liderança que a gente deve ver que vai surgir em breve, né? Porque com a morte do Papa, vai se levantar um novo Papa aí que vai ter que lidar com esses problemas aí, né? É interessante que a partir do Papa VI, Papa Paulo VI, né? A Igreja Católica tomou um rumo, né, assim, mais com uma questão tática do que doutrinária, né? Vamos tentar arrebanhar mais, porque a Igreja Católica estava perdendo os fiéis para as igrejas evangélicas e reformadas. E aí eles começaram a se unir, né? Então começa aí o movimento de ecumenismo, né, na Igreja Católica. E aí isso foi reforçado com o Papa João Paulo II, né, que começou a conversar, né, que é considerado o melhor Papa da história, o Papa João Paulo II. E aí ele começa a ter conversas, inclusive, com essas religiões islâmicas, né, lá do Oriente, e para que não só tivesse um bom relacionamento, mas para arrebanhar. Esse era o objetivo, trazer mais pessoas para a Igreja Católica. Mas o ecumenismo é uma forma, assim, é uma prática que eu entendo que seja perigosa, porque ela impede a pregação do verdadeiro evangelho. Você acaba limitando uma única verdade, né? Então você relativizando, acaba, isso, né? Relativizando. Então, isso trouxe, eu acredito que até mais prejuízo para a Igreja Católica, porque ela passou a perder mais, né, da membresia dela. Então, é importante isso. Se a gente for ver assim, analisar friamente, vamos pegar um ponto convergente, que é o credo. Sim. Né? Mas o que ele tem a ver com a nossa vida prática?
tanto do católico quanto a nossa, né? Aquilo ali realmente é uma verdade para mim, né? Então eu acho que é isso que a gente deve ter de precaução, de cuidado, né? Principalmente que a nossa vida ela não pode ser assim só Departamentos, assim, não, né? eu falo assim, você sabe a doutrina, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso transforma? Né? O que isso faz que muda a minha vida e muda a vida de outras pessoas? Então eu tenho que ter saber, né, a doutrina, saber aquilo que eu creio, mas eu tenho que viver aquilo que eu creio. Né? Então eu acho interessante isso. O credo é o mesmo, mas as nossas vidas precisam ser transformadas. Eu até lembrei, o R6 Sproul, ele comenta que, com relação até ao credo e da maneira que o católico lida com essa verdade em relação a Deus, ele vai dizer que, em relação a Deus, tanto os católicos como os protestantes têm uma mesma ideia de Deus. Sim. O problema é com relação ao entendimento de quem nós somos. Então, os católicos não vão ter a mesma consciência de quem cada um de nós, né, como criaturas, ou como Deus na sua obra, em Cristo Jesus, nos torna filhos de Deus. Então, é aí que vai haver essa... Mas, em relação a Deus, ele vai dizer que tem essa mesma... Ou deveria ter, né? Porque o credo é o mesmo. Essa é a ideia. E se isso realmente fosse válido e prático, isso teria impacto, né? A gente entende que isso traria impacto, né, para a vida prática. A gente vê também que essa diferença entre, não só entre cristão, né? Todos são cristãos, mas os católicos e protestantes também, dentro do protestante também, algumas denominações também não se conhecem. Sim. Não sabe quem são. Esse desafio acaba sendo algo que a gente tem que lidar. Mesma maneira que a gente estava falando aqui que o Papa, né, ele vai ter que, esse Papa que vai surgir, que vai se levantar, ele vai ter problemas ali para resolver, porque o catolicismo ele tem sincretismo dentro dele, tem um monte de coisa que acaba sendo desafiador mesmo para aquilo que a doutrina católica diz. E a gente também tem problemas dessa espécie. E por isso que é tão importante ter uma verdade, né? Ter essa verdade fundamental. Quando essa verdade ela começa a ser relativizada, você não consegue ter consciência. Começa a abrir, né? Que é o Marquinhos estava falando, o perigo do sincretismo, não, de você... introduzir o paganismo, trazer outras ideologias, outros ideais, né? É assim, o que diferencia o cristianismo das outras religiões é a justificação. O cristianismo é a única religião que a nossa fé é justificada mediante Cristo, né? Nós somos justificados por causa de Cristo. Todas as outras, você precisa fazer alguma coisa. Então, o cristianismo diz, né, que pela graça nós somos salvos. As outras religiões, você precisa fazer alguma coisa para alcançar a graça. Então, é a grande diferença do cristianismo com as outras religiões. E, infelizmente, o catolicismo ele passou a introduzir algumas outras formas de justificação. E aí que foi a necessidade que Lutero viu de trazer de volta as Escrituras. Retorno para as Escrituras. E o recado que eu deixo assim para todo mundo que está acompanhando a gente é leia a Bíblia. Pegue uma Bíblia, leia, peça que Deus fale contigo nesse momento que você está lendo. Eu conheço muitas histórias de pessoas que se converteram lendo a Bíblia. Não precisou ninguém ir lá falar, só de ler a Bíblia. Lutero foi um caso, né? Que é o caso mais famoso que a gente tem. Mas a gente tem casos na nossa família. A família do meu pai, da minha mãe, tem raízes na Igreja Católica, né? E aí, depois que meus avós se converteram, tudo. Então, a gente buscou entender
né? Eu demorei muito para entender. Teve muita coisa que eu já era... Né? Eu nasci na igreja presbiteriana, meu pai já era convertido, mas muita coisa que eu fui aprendendo foi estudando a Bíblia. Uhum. Né? Então, leia a Bíblia, né? Que para nós ela é a única regra, né? Tanto de fé quanto de prática. Né? E ela é eterna, ela atinge a todos nós, ela atinge qualquer pessoa e ela, quando o Espírito age, ela atinge em cheio. Marquinhos, eu acho que essa tua fala aí, né, ela já nos leva aí para a nossa conclusão e creio que até de forma bem eficiente mesmo no propósito que a gente tem com esse podcast. Nesse episódio específico, né, o 100º episódio, a gente poder valorizar a importância, né, da palavra de Deus. Eu acho que tudo que a gente tem conversado aqui ao longo de todos os episódios, a gente falou de vários assuntos, né? Inclusive de moto, a gente não falou de moto hoje. Né? Nossa! Mas vamos deixar para a próxima. Podcast. Não, eu acho que em respeito ao Marquinhos a gente vai vai falar. Fora que eu fiquei babando ali, né? Quer dar uma volta, Não. Quer dar uma volta, a chave tá ali. Não pode, Marcos? Não pode. Mas sempre, né, em todos os episódios, a nossa preocupação, né, o nosso desejo foi que a palavra de Deus fosse evidenciada de alguma forma. E a gente sabe da importância. E quando a gente conversando, falando desse cisma, dos problemas, das diferenças com relação ao catolicismo, a gente vê que tudo se dá por conta do afastamento da palavra de Deus. Sim. Então eu creio que isso serve para a gente mesmo, de forma muito prática, para a nossa vida, para cada família, né? Para que busque a palavra de Deus, como você disse, né? Para que tenha isso e em relação até à nossa igreja, a nossa denominação. Ore para que a palavra de Deus seja também essa regra de fé e prática, né? A única regra de fé e prática. Então eu creio que a mensagem desse dia, desse episódio, dessa manhã, eu creio que seja essa, né? Fortalecer aí o valor da palavra de Deus. Isso mesmo. E aí, Felipe? Alguma... Eu até peço desculpa, eu não consegui acompanhar uma parte, né? Tive um problema aqui, fui resolver, mas eu tenho certeza que é um podcast edificante para nossa igreja, que vai abrir a nossa mente para a gente estudar um pouco mais sobre tudo isso, para a gente se conhecer e saber realmente qual é o nosso intuito, independente da religião que você tenha, mas saiba que a nossa é uma religião que a gente aprofunda mais do que a gente escuta do que a pessoa está pregando ali, né? Então, e a gente já aprende dessa forma que a nossa regra principal é a Bíblia, né? Que a gente tem ela como a palavra de Deus mesmo, e a gente também aprende a ler o manual, que é essa Bíblia, né? Então o nosso pastor, a nossa denominação tem isso que eu admiro demais, que é nos ensinar a ler o manual, a gente entender um pouco mais e pesquisar e aprofundar. Então acredito que é isso, não sei se é nessa linha que vocês estavam conversando. O Felipe, acaba sendo, né, para quem acompanha aí desde os primeiros episódios, vai ver isso tudo se dando, né? A maneira como ele compartilha disso. A experiência dele da chegada na nossa igreja, o impacto que ele teve, que, de certa maneira, sim, com o convívio das pessoas, tudo, mas o principal, fundamental, foi essa aproximação com a palavra de Deus, com a pregação baseada na palavra, né? O texto bíblico ali sendo exposto. Então, tudo isso a gente vê eu vi uma maturidade, assim, na minha família, na minha vida mesmo, maturidade, e essa a gente teve até o acampamento, foi sobre maturidade cristã, e eu hoje vejo assim, mas eu mudei muito de 3 anos pra cá, que é o tempo que a gente já tá aqui, né, na presbiteriana, mudei muito? Acho que não, mas aí eu vejo alguém chegando, que passou por parecida experiência com a minha, e aí eu vejo a pessoa, a forma de tratar, a forma de falar, a forma de saber o que é o que, de discernir o que é certo ou é errado dentro de uma denominação, né? Quais são, o que pega muito para nós, assim, que chega até dessas igrejas pentecostais, é essa questão da liturgia. Então tudo isso, sabe, você vai acomodando e fica uma cultura, você veio de uma cultura diferente da nossa. Então eu vejo essas pessoas, eu tipo assim, eu sinto um desespero porque eu quero falar, não é isso, não é sobre isso, né? Não é sobre você. E aí eu vejo e falo, cara, eu acho que eu já amadureci um pouco,
E cada dia mais eu sinto que a gente está crescendo nas coisas de Deus, assim, sabe? Assim, tanto nós quanto qualquer outra pessoa, né, a gente deve agir igual os crentes lá de Bereia, né? Porque Paulo pregava lá em Bereia e eles analisavam nas escrituras se aquilo que ele estava pregando era aquilo mesmo, se era verdade, né? Então, todos nós temos que agir assim, porque a gente corre o risco de cometer esse erro, pregar algo que não vale. A gente vê pastores batistas presbiterianos que pregam hoje coisas absurdas. Tem, né, o liberalismo entrou na igreja com tudo, então contesta a inerrância da palavra de Deus, né? Eu vi um pastor pregando semana passada, me mandaram um vídeo, que foi pastor presbiteriano, não é mais, e ele dizendo que não há ligação nenhuma entre o Velho e o Novo Testamento. Né? Então, isso é passível de acontecer com qualquer pessoa. Né? Então, aquele que está assistindo, aquilo que ele ouvir, seja na igreja católica, seja na igreja presbiteriana, seja qualquer outra igreja, confira com a palavra de Deus. A palavra é a nossa referência. Onde tá isso? Confira na igreja de Bereia, onde que é isso? Está em Atos, capítulo... Em Atos? Eu vou procurar. No capítulo 17. Por aí. Eu acho que é no capítulo 17. Outra coisa, era duas coisas. Isso, onde está isso. E a gente até comentou ontem sobre o fim dos tempos, né? Sobre Apocalipse, toda essa situação. E aí tá lá que a igreja, os crentes vão sumir, não é isso? Para que isso aconteça. Arrebatamento? Não. Não, ele está falando da perseguição e que ali às vésperas do retorno de Jesus, né, que o inimigo, o anticristo não terá mais testemunha. Né? E a gente comentando que haverá sim essa perseguição, a igreja vai sofrer essa perseguição ao ponto das pessoas se alegrarem porque o testemunho foi exterminado, né? Mas já um texto, já logo em seguida ali na passagem vai mostrar que então Jesus vem, retorna, né, com os santos, com a igreja invisível e ali a consumação. Mas aí o que eu queria colocar é que a gente está vendo a igreja, ela está crescendo muito, né? Mas ela está crescendo de uma forma que ela não é o tipo de igreja que eu acredito que Cristo fique feliz em ver, sabe? E ela está crescendo. E aí, tipo assim, na minha concepção, a igreja... o que diz a palavra, somos nós também, né? Somos igreja aqui, é isso, né? Somos igreja. Mas é isso que vai mudar. Eu acho que é isso que vai acontecer. E pode ser que o fim dos tempos já está aqui, a gente não está percebendo, está bem próximo, mas muito próximo mesmo. Porque toda vez que você vê alguma profecia, alguém falando que o fim está próximo. Mas agora está de uma forma que cresceu muito a igreja cristã, né? Ela está crescendo. E aí vem essa situação de que a igreja mudou. Então não é a igreja, se a gente levar ao pé da letra ali na palavra, a igreja não é a mesma. Nominalmente ela está crescendo, né? Até esse pastor que falou que não há nenhuma ligação, quando ele tinha o juízo no lugar, né? Ele escreveu um livro que chamava Igreja Crescimento Integral. E nesse livro, no começo da década de 90, a igreja evangélica estava crescendo muito no Brasil. E a preocupação dele será que como que vai ser esse crescimento? Será que o país vai ser melhor com esse crescimento? Então, a preocupação que ele tinha, e que todos nós devemos ter, né? De que o nosso crescimento não seja um inchaço, mas seja um crescimento verdadeiro, né? Amadurecimento na fé, né? E a grande segurança que a gente tem, o Felipe falou, será que a gente já não está... A palavra de Deus sempre nos diz ali que a gente está, né, que os últimos dias estão próximos. E a gente precisa viver como se os últimos dias estivessem mesmo aí. A gente vive nessa esperança, independente de situações, né, e de contextos. A nossa posição deve ser firmada nisso, nessa verdade, que Jesus vai voltar. E a gente não tem o dia preciso, mas a gente tem essa convicção, né, da palavra dele que foi dada a nós, que ele estaria e assim, voltando. Só para referendar aquilo que a Bíblia, como que a Bíblia é muito fácil a gente escrever um livro e contar aquilo que já aconteceu. A Bíblia escreve e conta aquilo que vai acontecer com detalhes. Quando você vê lá Isaías, o livro de Isaías, contando o sofrimento de Cristo, ele conta com detalhes, 700 anos antes. Quando Davi escreve lá o livro de Salmo, 1000 anos antes,
o detalhe né, até as palavras que Jesus disse na cruz. Né? Então é interessante isso, a veracidade da palavra de Deus. Aí eu já fico Esse preocupado, texto, porque já vem um deixa eu pouco só da lembrar teoria. aquele texto que você Não posso falou, falar da teoria? o texto que você estava Pode comentando, falar, pode que a gente falar. estava É bom que eu já conversando. esqueço da teoria da Apocalipse conspiração. 20 lá, que fala quando Satanás será Ah, solto, tá. marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E aí, a conclusão do versículo, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa palavra que fala, ó, Satanás será solto, né, e todo aquele conflito, os santos serão, o acampamento dos santos serão sitiados, no mesmo versículo, então desceu o fogo do céu e os consumiu. Então, para a gente ver que às vezes esse sentimento que talvez possa haver, e que, assim, é natural da gente ficar um pouco apreensivo, né? Ver as coisas acontecerem, os poderes econômicos e tudo isso, mas isso sempre aconteceu. E Jesus falou que esses dias serão abreviados, né? Porque senão a gente A gente não ia não- suportar. Isso. Mas aí eu vejo, assim, comparando o Antigo Testamento com o Novo, alguns livros são literal, conta dessa forma, 1000 anos atrás, como Cristo falaria. E aí depois a gente pensa que o Novo Testamento é mais literal, que é o que está acontecendo ali na história, e vai se concretizando o que tinha falado no Antigo. E a gente chega em Apocalipse, então de cada livro para livro é diferente isso aí, a interpretação, porque aí chega em Apocalipse, literalmente isso, rapaz, isso aí é um negócio inacreditável de acontecer, e aí a gente... É inacreditável mesmo. Né? Naturalmente inacreditável. Naturalmente, mas A gente aí já não vem... imagina como vai ser. Né? Mas aí a gente fica pensando nessa questão do anticristo, tudo que vai acontecer, se a gente tentar colocar no contexto, a gente vive pela fé, o cristão, né, presbiteriano vive pela fé, na palavra, em Deus, em Cristo, mas só que aí tem pessoas que vivem pela conspiração do que está acontecendo e tentam colocar a história, a Bíblia, no contexto de hoje, Marquinhos. Isso é muito perigoso, hein? É, lógico. Sabe uma coisa que você falou? Me lembrou algo que... Tem muita gente que pode procurar a gente e fazer perguntas. Uhum. Né? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Então a gente tem que ter o discernimento por que aquela pessoa faz aquela pergunta. Eu considero ele meu amigo ainda, só que ele cortou relações comigo na rede social. Né? E ele fazia várias perguntas. Aí eu percebi que aquelas perguntas estavam sendo cada vez mais agressivas, né? Eu virei para ele e falei assim, qual que é o seu objetivo? Você quer saber ou você está especulando? Uhum. Né? Porque quando a gente fala sobre razão e fé, né, a razão para aqueles que são da ciência, da sociologia, ela combate a revelação. Né? Se você tem uma revelação, não, mas isso aí é irracional. Então, o crente ele tem que ter, né, raciocínio. Esse discernimento. E aí perceber o que né, essas perguntas normalmente são especulativas, né? Uhum. E a gente não pode entrar nesse tipo de conversa. A gente tem que trazer a verdade. Ó, eu creio nisso, né? Para mim isso é verdade, né? E isso mudou a minha vida. Então é a maneira como a gente tem que ver. E muitas vezes, né, porque principalmente na questão do Apocalipse, tem muita especulação. Né? E a gente sabe que o Apocalipse é um livro, não é literal, ele é figurado. É a própria linguagem, né? Um estilo de literatura, né? Apocalíptica, assim. Então ela é rica de simbolismos. Mas voltando para esse conflito, né? A gente tem na palavra de Deus aquilo que a gente entende que, embora ela não seja racionalista, ela é lógica, ela carrega uma lógica, né? Então é isso que é tão interessante, né, Felipe? A gente poder olhar desde o Antigo Testamento como essa revelação progressiva, ela está apontando para Cristo, como ela fala do nosso pecado e a solução para a existência humana está em Cristo, e como que nós, criados por Deus, só encontramos, né, o sentido e propósito para a nossa existência no Senhor Jesus Cristo, e como o Senhor Jesus Cristo diz que vai voltar na consumação, né, e a gente vive nessa expectativa, e isso responde a gente entende isso, mas as pessoas naturalmente por si mesmas elas não vão encontrar, não vão
enxergar isso. E isso não tira de nós a responsabilidade Não. de testemunhar, de falar dessa verdade, mas como o Marquinhos colocou, a gente precisa ter discernimento, né? Se a pessoa está trazendo ali um questionamento simplesmente para criar ou tumultuar ou para especular, isso não vai ser produtivo, não vai trazer fruto. Então a gente precisa desse discernimento. Eu creio que, assim, de certa maneira, né, a gente nunca vai, assim, esgotar. Uhum. Mas traz alguma informação que é importante que a gente falou. É bom que a gente coloca alguns pontos ali do que é o principal para nós aqui, para a gente seguir nesse caminho de fé. Não, né? é aquilo que eu falei, né? A importância está na leitura da palavra. É a única revelação que a gente tem hoje. Uhum. Né? Essa é a revelação que Deus deixou para nós. E leia a Bíblia, né? Ali você vai ter respostas sobre todas as suas questões, né? Qualquer que seja a área, você vai ter respostas. Alguns livros que parecem históricos, eles trazem apontamentos, né? A gente vê o Velho Testamento apontando para o Novo, o Velho Testamento apontando para Cristo, né? Então, são situações assim que a gente parando para ler a Bíblia, com o coração aberto, querendo receber de Deus a revelação, ela está ali. Né? E se você for fazer a leitura da Bíblia, ore, né, a Deus para que Deus fale com você nesse momento. Essa tem até um histórico, para a gente já finalizar, que é Esaú, que perde a primogenitura. E aí a gente vê que é uma história. Só que a gente consegue tirar lições dali pro resto da nossa vida, que ele errou por uma coisa, trocou, né? Banalizou, né? Banalizou, você vê? Banalizar isso, que era uma coisa tão importante, né? Profanou, né? Hoje em dia já é simples isso, divisão entre irmãos é normal, né? Mas você vê, ele banalizou tudo isso, que era uma coisa de Deus, né? Que era uma coisa que Deus tinha como princípio, né? O primogênito e tudo mais. Isso. E a gente vê que é uma história, a gente consegue tirar dali, né? Toda a palavra de Deus, ela traz para nós esses apontamentos que devem ser considerados como revelação de Deus, né? Se a gente pegar e começar a falar de detalhes de cada versículo, de cada livro da Bíblia, a gente não para mais. Não a gente tem que marcar um podcast aí o dia todo, vamos marcar um de 5 horas aí, né, Marquinhos? Pra gente fazer esse episódio. Isso. Muito legal tua vinda aqui mais uma vez, trazendo esse, né, ainda mais nessa situação, nessa ocasião. Tem mais alguma coisa, pastor? Não, eu creio que mais a gente já foi dado o recado para aqueles que estão nos acompanhando nesse sentido, no valor da Bíblia, das Escrituras, como o Marquinhos falou, né, e me lembrou aquele poeta, né, tão famoso que diz, leia a Bíblia, faça oração se quiser crescer. Exato. Que Deus abençoe. Quem é esse poeta? Eu não conheço. Eu não sei quem é o poeta, mas é uma musiquinha que as crianças cantam. Entendi. Então, é uma alegria, como o Felipe disse, e a gente sempre termina o nosso episódio com uma oração. Então, eu gostaria que você estivesse orando, Marquinhos. Tá. Que Deus te abençoe, né, a vida de quem está nos acompanhando, para que tudo aquilo que a gente falou aqui possa ter alguma finalidade para honra e glória de Deus. Então, vamos lá. Obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de poder testemunhar do Senhor nas nossas vidas. Suplicamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito visite a cada pessoa que estiver assistindo esse episódio. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale ao coração de cada um, ó Deus. Amém. O Senhor revele através da Tua palavra, a Tua vontade sobre a vida de cada um. E que tudo que nós falamos aqui, ó Deus, possa reverberar em transformação de vida, possa, Senhor, também glorificar o Teu nome, ó Pai, que esse é o nosso maior objetivo, glorificar Amém. o Teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse canal que nós temos, obrigado porque é um canal que o Senhor proporcionou à nossa igreja para que pudéssemos expressar, ó Deus, a razão da nossa fé. E a razão da nossa fé é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, em nome de quem nós oramos agora. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bom. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio. O próximo episódio 101. Né? 101. Hoje a gente agradece muito a você que nos acompanhou. Grande abraço. Fique com Deus.